Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro e aqui vou dar continuidade à apresentação do meu Top 50 e desta vez vou para os jogos do número 39 ao número 30. Mas antes de começar a apresentar estes 10 jogos, eu tenho de fazer uma ressalva do vídeo anterior. Eu enganei-me. O jogo que aparece no número 40 não deveria ter sido aquele jogo, portanto, porque houve uma repetição. E isto leva a que a lista fique um pouco comprometida destes números para trás. O que fez com que eu tivesse de ir a 2 jogos que não entraram na lista para os considerar. Portanto, e destes 2, eu podia ter escolhido só um, escolhi 2 porque eram 2 que estavam em igualdade de circunstâncias e assim aproveito para falar mais sobre 2 jogos que teriam entrado na lista, algures, na categoria entre os 40, mais coisa, menos coisa. E ficaram de fora. Pronto. Mas vamos, porque haveria todo um ajuste da própria lista, mas vamos falar deles. Então eu escolhi 2 para completar isto, que são, entre aspas, o substituto do número 40. Então um deles é o Clans of Caledonia, que eu não meti na lista de início, apesar de ser um jogo muito jogado, mas esteve muito perto, poderia ter entrado tal como os outros. É um jogo que eu gosto bastante, faz lembrar alguns jogos, e se calhar até foi por isso que me levou a não metê-lo, porque parece quase uma reimplementação de alguns jogos, simplificado e ajustado aqui a esta nova experiência. Mas eu acho que o jogo é muito bom da perspectiva económica simplificada e do aspecto gráfico e do ambiente de Eurogame económico, com esta arte quase cartunesca, com uma arte típica do Clemens Franz, portanto é muito típico, é mesmo isso o termo. Portanto, eu gostei bastante e entrava seguramente no lugar 40. O outro jogo que também poderia ter entrado era o Ark Nova, que poderia ter entrado aqui também para o lugar 40. Eu também não o meti inicialmente, estive aqui a pensar, porque ainda não o joguei tantas vezes suficientes quanto isso, mas seguramente é um dos melhores jogos feitos até hoje nos últimos tempos. Tem também alguma originalidade questionável em algumas coisas, mas no fundo, se nós formos analisar isso nos jogos, muito pouco se inventam realmente mecanismos muito diferentes. São quase sempre reinvenções de alguma coisa que já existia noutra forma. Mas este jogo, sim, é também um grande jogo, especialmente este também porque é versátil, porque joga, por exemplo, muito bem a solo e muito bem a 2, e é um jogo que se espera que vai ter mais expansões e modificações no futuro, portanto já sabemos que vai haver uma nova expansão, e promete ter ainda coisas mais interessantes no futuro, portanto também poderia ser um possível número 40. Então vamos ao número 39. No número 29, para mim, aparece aqui o Architects of the West Kingdom. Para mim, um dos melhores jogos de alocação de trabalhadores criados nos últimos tempos. Simples, bem ilustrado, bem conseguido, com várias opções para a vitória e, acima de tudo, com uma interação muito interessante. Não é atacar diretamente os outros jogadores, mas este facto de podermos ficar com os trabalhadores, recuperá-los, vendê-los, bloqueá-los durante algum tempo, cria uma tensão no jogo que eu acho muito interessante e gosto muito de jogar isto. Já o apresentei a muitas pessoas, mesmo até jogadores mais casuais que conseguiram jogar, portanto eu acho que é um jogo fantástico e com as múltiplas expansões que tem, eu penso que podemos ir de quase um jogo mais casual e simples para uma coisa também mais complexa e profunda. Portanto, seguramente, para mim, um dos melhores jogos deste tipo, e ainda por cima com uma caixa super transportável. Isto é bastante útil, especialmente quando queremos andar com jogos de um lado para o outro e os queremos apresentar a pessoas. Mas é um daqueles que me dá sempre vontade de jogar novamente, até porque me interessa sempre aquilo que os outros jogadores fazem. E isso, para mim, é uma boa experiência de jogo. Número 28. Dune. O jogo de 2019, supostamente uma reimplementação do original, que é considerado um dos jogos mais conhecidos dentro do estilo americano. Estes jogos mais de conflito e onde a narrativa ou a história ou o tema passam mais. E eu trouxe este jogo porque eu não o joguei muitas vezes, joguei só 4 vezes, mas das vezes que joguei, as experiências foram tão interessantes, até talvez tenham sido as últimas experiências de jogo mais interessantes que eu tive. E isto jogado a 6 é fantástico, porque podemos jogar com todas as fações. E eu já tenho aqui as expansões todas, nunca experimentei as outras fações, deve ser ainda mais interessante, mas jogar com
contagem dos 6 jogadores com todos os poderes, todas as habilidades, todas as interações, o facto de podermos ganhar em aliança, das alianças partilharem poderes, de ser tudo tão radical, tão impactante, tão disruptivo, isto cria uma experiência incrível. Não é tão longo como eu pensei que pudesse ser, até acaba por ser mais rápido, mas a experiência é interessante. Mas claro, tem de gostar destes jogos de conflito direto e muito dados em imprevisibilidades, coisas que podem acontecer, quase que escapam ao vosso controle. Não é propriamente lançar dados e ver a sorte que sai, ou o resultado, não é bem isso, mas é mais um resultado das interações, o que faz disto realmente um jogo muito interessante e que, acima de tudo, a mim me faz sentido neste universo de Dune. Portanto, fantástico, fantástico. Número 27. Eclipse. Embora eu me esteja a reportar ao antigo Eclipse, esta é a nova edição, o Eclipse A Second Dawn of the Galaxy. Eu estou a pôr este porque é o que tenho aqui mais à mão, sinceramente. O outro está arrumado já nas minhas catacumbas, porque obviamente tenho esta nova versão, mas também não me apeteceu desfazer da antiga. Portanto, este é o que está mais à mão e é o que vai entrar aqui. Os jogos são praticamente a mesma coisa, embora exista algumas pequenas alterações e obviamente que estes componentes são muito melhores. Mas no fundo é o mesmo jogo. É Eclipse, antes deste jogo entrar aqui, eu ainda não joguei esta nova versão, joguei bastante a outra, e as experiências que isto tem são muito interessantes. É um jogo é um 4X, 4S, de expansão, exploração, extermínio e desenvolvimento, o que queiram chamar, e isto trazendo para português que é sempre esquisito, e podemos fazer aqui várias coisas. Isto no fundo é uma espécie de um Eurogame com conflito. Nós estamos a explorar a galáxia, estamos a desenvolver a nossa economia, a desenvolver tecnologias, podemos ter conflito com os outros jogadores, temos aqui imensas coisas para fazer e eu gosto destes jogos que dão estas possíveis experiências e este claramente entra nesta categoria. Obviamente é pena que não seja um jogo que vá tanto à mesa, porque demora algum tempo, mas especialmente demora algum tempo a explicar novos jogadores todos estes sistemas, que são bastantes, especialmente se jogarmos na contagem máxima, porque isto está para jogar a 6. Portanto, é muita coisa e não vai tanto à mesa como eu gostava, mas eu acho que continua a ser um excelente jogo desta gama, um dos melhores dentro destes jogos, para já de temas espaciais, depois de desenvolvimento económico e de conflito entre os jogadores. Número 26. Concórdia. E aqui no Concórdia eu tenho aqui, eu abdiquei da caixa original, porque achei que era bastante feia, e uso aqui uma das caixas para o jogo base da edição Vênus, ou da expansão Vênus. Mas já são tantas expansões que me obriga a ter também a caixa do Salsa, que é outra expansão. Gosto muito deste jogo, não o jogo há bastante tempo, tenho pena disso, e é sempre um prazer jogar isto. Eu gosto do tema, o tema romano é sempre uma coisa que me interessa. Estamos a gerir recursos e a usá-los para fazer pontuação, a tentar obter os máximos rendimentos possíveis. Tem algumas interações entre os jogadores. O sistema de rondel, ou seja, ciclos de ações feitas pelas cartas, acho que está muito bem conseguida, muito interessante, e é sempre um prazer jogar isto num jogo que não é assim muito complexo, mas obviamente pode ganhar alguma complexidade adicional quando juntam todas as expansões, mas que tem sempre boas experiências, várias maneiras de ganhar. O sistema de pontuação é muito interessante. O facto de ser as cartas que temos no baralho, que depois o que leva a que, obviamente, da primeira vez que se joga, não se percebe bem o alcance daquilo que estamos a fazer, porque temos que ir buscar cartas quer para fazer ações, quer para pontuar. E um jogo interessantíssimo, não posso não recomendar mais dentro desta gama de jogos médios. Número 25. O Village, edição francesa aqui da Descendance. O Village já tem aqui as expansões todas dentro e até vai ser uma nova edição, mas eu até não sei se gosto muito daquela arte. Mas pronto, se quiserem aproveitar a nova edição, eu já não vou fazer isso porque tenho aqui tudo nesta. Adoro este jogo, um jogo de alocação de trabalhadores, muito interessante, mas diferente dos outros. Não é propriamente aquele jogo direto em que nós alocamos o trabalhador, estamos a renová-lo e a fazer, não. Aqui o trabalhador é alocado e fica lá. E fica lá e pode morrer. E pode evoluir ao longo do tempo. E devemos combinar todos esses timings, todas essas múltiplas dimensões do tempo e das evoluções dos próprios trabalhadores, mas que não vão estar lá para sempre. E que depois, a altura quando morrem, são também alguns dos pontuadores. Portanto, tudo isto, e depois é altamente temático, apesar de ser uma coisa abstrata.
Nós ficamos quase com a sensação que estamos a tratar de uma família que vai criando a sua história e cria até algumas relações de afetividade, eventuais afetividades, aos nossos trabalhadores e à nossa família que é aqui representada. Portanto, um jogo muito bom, que eu gosto também muito, também não jogo há algum tempo, mas continua a ser dos melhores feitos desta gama de Eurogames também médios. Agora aqui já começa a aproximar um pouco já do lado pesado, especialmente quando começam a juntar todas as expansões. Mas aqui a complexidade acho que vem mais, não das regras, mas mais do modo, de como jogar de modo eficiente. Eu diria que é mais isso. O número 24. é o Barrage. Tenho aqui uma caixa diferente, é uma caixa que depois, na campanha de Kickstarter, eles nos enviaram, porque de facto teve alguns problemas de produção física este jogo, e eles tentaram depois compensar os apoiantes. E a caixa de facto está muito interessante aqui num estilo de arte nouveau, praticamente, portanto acho que ficou muito bem. Eu gosto bastante deste jogo, também não vai à mesa tanto quanto isso, eu penso que até foi o meu jogo preferido do ano em que ele saiu, porque é um jogo económico que tem um sistema de rondel de produção, de alocação de equipamentos para produção, que eu acho que está fantástico e aproxima muito daquilo que é a gestão de obras e de empreitadas de construção reais, uma vez que eu já trabalhei nessa área, e que tem as interações entre os jogadores com os desvios da água. Eu acho que isto é muito, muito interessante, gera interações interessantes entre os jogadores, que nem sempre acontecem nestes jogos económicos, que no fundo também é um jogo de alocação de trabalhadores, portanto consegue fazer aqui uma mistura de várias coisas interessantes, e que também é um jogo que eu tenho pena de não levar tanto à mesa, e que eu acho que é um grande jogo dentro da sua gama e da sua categoria. O número 23 é o Suburbia. Para mim, eu diria que provavelmente o melhor city builder, o melhor jogo de construção de cidades, sendo que temos que considerar também Small City, mas já é outro nível de complexidade muito superior, sendo que este representa bastante melhor os territórios e as dinâmicas entre as várias unidades do território. Qualquer coisa deste tipo. Portanto, este jogo eu acho que é muito bom. Podem comprar já a nova edição que vem com componentes melhorados e com todas as expansões, embora seja mais cara. Esta é a versão original com todas as expansões, por isso é que a caixa está aqui a arrebentar pelas costuras. E este jogo acho que é bastante simples, dentro dos jogos da gama média, que consegue simular relativamente bem as dinâmicas urbanas e espaciais, que tem não muitas interações, mas algumas, pelo facto de as nossas cidades interagirem, ou seja, cada cidade de cada jogador não é bem uma cidade, cada jogador está a fazer um subúrbio de uma grande cidade, e isso também é interessante do ponto de vista da simulação urbana. E não poderia recomendar mais o jogo simples de colocação de tiles, de pecinhas, no território, em que vamos construindo o nosso padrão urbano, que vai influenciando uns com os outros, em que temos que controlar duas moedas de jogo, que é a população e representa a atratividade, e o nosso dinheiro, não é? Nossas finanças, e depois um sistema de pontuação com uns limites, uns thresholds, que ajustam a nossa própria progressão, e isso também tematicamente faz muito sentido da perspectiva do crescimento urbano. Portanto, um excelente jogo. Número 22 é o Crystal Palace. Eu tive que pensar bastante se o punha tão alto, mas aqui o critério foi: eu tenho jogado isto até algumas vezes nos últimos tempos e em nada reduziu a vontade de eu querer jogar novamente. Eu tenho sempre vontade de jogar isto. Para mim é quase inexplicavelmente satisfatório, mas talvez seja as combinações da incerteza do que é que podemos pontuar, em que estamos sempre curiosos para ver o que é que vai sair nas cartas, quer dos inventores, quer das invenções ou das patentes, e depois a tensão entre os outros jogadores, onde é que será que eles, para já, que quantidade de dinheiro vão colocar nos dados e onde é que os vão colocar. E talvez seja isso, e o facto de ter também sempre uma economia muito apertada e de podermos ir criando um sistema de motor de produção, mas que é muito mais apertado do que normalmente são os outros, com o dinheiro e as dívidas a serem inevitáveis. Portanto, talvez seja isso que torna este jogo tão fascinante, e eu continuo a adorar aqui o Crystal Palace. Também para mim, e eu não sei se então foi também o melhor do ano em que ele saiu, penso que sim, pelo menos para mim. E número 21 Age of Steam, que é um grande jogo. Esta edição também é especial, acho que tem os componentes melhorados e ajuda até à leitura do próprio jogo, portanto é a edição recomendável, embora tenha havido aqui alguns problemas de autoria com o Martin Wallace, que são sempre coisas chatas, mas eu na altura de quando o comprei até nem sabia disso. Portanto, mas já o tenho, e
acho que é uma edição boa, mas tem sempre esses problemas com o autor, que são coisas que nós devemos ponderar, mas também não sabemos de onde é que está a razão. Aqui este jogo, nós temos um jogo é um típico pick-up and delivery, que podemos trazer por um jogo de apanhar e distribuir cargas, ou seja, distribuição logística de cargas, que entra aqui nos jogos dos comboios sem entrar na complexidade, por exemplo, num 18xx ou uma coisa dessas, porque supostamente, pelo que eu ouvi numa entrevista com o autor, ele inspirou-se nesses jogos complexos e longos de comboios, para criar uma coisa mais simples e mais acessível. E aqui temos uma coisa que dá uma experiência mais rápida de otimização de redes, construção de infraestruturas e de uma corrida para chegar às cargas para fazer uma pontuação melhor que os outros jogadores, sendo que é muito apertada a economia, é muito tenso o jogo, não é um jogo de guerra, mas andamos em conflito com os outros jogadores pelos cubos e pelo espaço para fazer a infraestrutura e as ligações. Portanto, um jogo muito bom, dentro desta gama dos melhores, que penso que podemos jogar, e um que está muito alto na minha lista e que também me apetece jogar sempre que possível. E o número 20. Não o tenho aqui. Vou ter que pôr aqui uma imagem virtual, que é o Gloomhaven Jaws of the Lion. Este jogo não o tenho aqui porque está no local onde eu vou passar algumas temporadas das minhas férias rurais e por vezes alguns dias durante a semana. E esse jogo está lá permanentemente para eu jogar a solo. Tem sido dos jogos que eu mais tenho jogado, tem sido o jogo que eu mais tenho jogado a solo, tem sido uma experiência bastante interessante, até porque me tem aberto horizontes para outro tipo de jogo, mais focado na narrativa, mais tático e mais de resolução do problema, e que me faz ter uma sensação de progressão numa história. E um jogo de conflito e de combate, mas com um sistema bastante euro de gestão de recursos das cartas e das ações. Parece-me, pelo menos é a sensação que eu tenho. Portanto, o Gloomhaven Jaws of the Lion entra aqui para o topo deste pack de jogos pela sua originalidade, por ser um jogo que está feito para ser apresentado de um modo progressivo. O próprio livro de regras é interessante, como os primeiros cenários é para nos ensinar a dominar o sistema de jogo, que é relativamente complexo, mas está feito de um modo bastante inteligente, bastante coerente, com uma caixa que não é gigante, mas que tem componentes com muita qualidade e que permitem criar realmente boas experiências. Portanto, também do ponto de vista do design, é claramente algo relevante na indústria, e eu até diria que é uma aprendizagem depois de ter feito o Gloomhaven, com toda a sua massividade e o seu tamanho, em que foi possível então fazer uma edição mais pequena, mais jogável, mais transportável e no fundo até muito mais acessível sobre todas as perspectivas. Portanto, fica aqui também o lugar de destaque dado a este jogo, eu acho que merece. E pronto, foi este o terceiro vídeo com mais 10 jogos para aproximar e para fazer aqui o meu top 50. Estamos quase a chegar aos primeiros. Espero não me ter enganado agora em nenhum, penso que não. E penso que a lista vai acabando por demonstrar um pouco daquilo que são os meus gostos e preferências, mas também as mudanças que tenho tido nos últimos tempos. Caso me conheçam, falem comigo regularmente, joguem comigo, ou tenham visto os vídeos que eu vou partilhando dos tops. Portanto, há aqui alguma mudança, e eu acho que isto vem com a experiência e com a nossa abertura, neste caso a minha abertura para novas experiências de jogo analógico, que com a certeza que provavelmente há sempre coisas que nós até podemos gostar, mas temos que ter a mente aberta para experimentar, e depois também obviamente depende muito de com quem jogamos e onde jogamos, e do nosso estado de espírito também do momento, e até da nossa experiência e tudo mais que afeta a nossa experiência de jogo. Isto é uma coisa que aprendemos até do ponto de vista das neurociências aplicadas aos jogos, os estados e o conhecimento prévio e todos os enviesamentos que nos podem afetar as experiências. Por isso é que dificilmente, quando recomendamos um jogo, provavelmente a outra pessoa vai gostar tanto ou gostar da mesma forma que nós, porque nós não partimos de lugares iguais, porque todos temos experiências únicas, diferentes, e podemos estar em níveis profundos de experiência ou de conhecimento de uma determinada área, aspecto ou dimensão. Portanto, tudo isso são variáveis que influenciam a experiência, e um jogo é um sistema gerador de experiências. E pronto, não vou continuar com esta conversa teórica e se calhar demasiado abstrata. Portanto, ficam aqui mais estes 10 jogos, 10 recomendações, que eu acho que são jogos muito bons, e a aproximação aos primeiros da lista para serem publicados em breve. Então vá, obrigado pelo vosso apoio, suporte, espero que tenha sido útil e espero que possamos continuar com os debates também nas redes sociais, nos comentários e afins. Obrigado e adeus!